Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga e trabalho com zumbido e sensibilidade auditiva há mais de 23 anos. Então, essa live a gente vai finalmente falar a respeito de zumbido. Eu deixei na caixinha de perguntas dessa semana espaço para vocês deixarem algumas perguntas e anotei as perguntas todas que deixaram ali e vou tentar responder a todas. E se vierem surgindo dúvidas ou perguntas, por favor, aproveitem, coloquem, eu vou respondendo aí à medida que a gente vai identificando, tá bom? Peço desculpas pelo pequeno atraso, eu estava com um paciente, então foi sair e entrar. E aí, pessoal, então olha só, a gente tem algumas perguntinhas aí a respeito de zumbido, algumas são repetitivas, mas eu acho que vale muito a pena a gente repetir, porque tem algumas dúvidas que acabam gerando desconforto. Então vamos conversar um pouquinho. Me perguntaram assim, quais são as últimas novidades no controle do zumbido? Então, o que eu posso dizer que são as últimas novidades no controle do zumbido? A gente não tem nada, nenhum lançamento de nenhum aparelho ou nenhum remédio novo ou promissor no sentido de, olha, alguma coisa que resolve todos os zumbidos, tá? O que a gente sabe a respeito de zumbido, que a gente vê nos congressos, eu acabei de voltar a semana passada de um congresso mundial, um seminário e um congresso mundial, e o que a gente observa bastante é que algumas estratégias de tratamento são mais consolidadas. O que é isso? A ciência consegue comprovar e replicar essas estratégias e aí mostrar que elas realmente são eficientes, efetivas no tratamento do zumbido, mas a gente não tem nenhum equipamento, que eu sei que é o desejo de todo mundo, de todos nós, alguma coisa que resolva o zumbido de uma hora para outra, ou alguma coisa que resolva todos os zumbidos. Então, assim, tem o zumbido, eu faço isso e isso resolve, né? Que, aliás, vai ser aí uma pergunta recorrente, né, a respeito de tratamento, de cura, que a gente vai conversar hoje também. E essa ideia de que tenha um tratamento que resolva todos os zumbidos. No YouTube, essa semana, eu vi algumas colocações, assim, as pessoas bastante incomodadas, dizendo, é sempre a mesma coisa e nenhuma resposta com relação a como resolve. Na verdade, a gente não tem uma resposta de como resolve para todos os zumbidos, porque os zumbidos têm múltiplas causas. Então, vamos lá da base. Zumbido é um sintoma, ele não é uma doença, ele é sinal de alguma alteração no meu corpo. Por que eu digo corpo? Porque antigamente a gente achava que o zumbido estava ligado exclusivamente a uma alteração da audição, porque é um sinal auditivo, é um som. Hoje a gente sabe que por neuroimagem, que não só a via auditiva de quem tem zumbido apresenta alterações, ou seja, a vascularização, a oxigenação da região, o funcionamento, a ativação dessas áreas lá no cérebro, elas estão diferentes, mas não só a via auditiva. O que a gente acaba descobrindo por meio de neuroimagem é que outras áreas do cérebro, que são áreas que a gente chamaria de não auditivas, mas que têm relação com a via auditiva, elas têm essa alteração no funcionamento também. Então, já são mapeadas algumas áreas do cérebro que têm essa relação para quem tem zumbido. Então, áreas como o sistema límbico, que é um conjunto de áreas que está relacionado ao nosso humor, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. A gente sabe que essa área está, vou dizer assim, hiperativada nos pacientes que têm zumbido. A gente sabe do envolvimento do córtex pré-frontal, que é responsável pela atenção, pelo foco, pela concentração, e isso acaba tendo um impacto na memória, áreas de memória. Então, assim, a gente tem várias áreas do cérebro, que são áreas que não são auditivas, mas que trabalham com a via auditiva, que também apresentam essa modificação, essa mudança. E é por isso, é a decorrência disso, que a gente tem o zumbido, tá?
E isso pode ser gerado, esse start lá na via central, ele pode ser gerado por uma série de coisas. E essa é a grande questão em relação ao zumbido. E é por isso que a gente não tem um tratamento único para todos os zumbidos. Porque, na verdade, existem diferentes causas. Eu costumo dizer que zumbido é um quebra-cabeças. Você tem que achar as pecinhas certas para você poder entender o que naquela pessoa pode estar gerando o zumbido. Então, a gente pode ter lá alterações da musculatura de cabeça, da articulação temporomandibular, do pescoço, da cervical, da coluna, que podem estar envolvidos na geração e na manutenção do zumbido. A gente pode ter alterações no metabolismo, então o metabolismo da glicose, do açúcar no sangue, do colesterol, algumas vitaminas que trabalham no funcionamento do nosso corpo, trabalham no funcionamento do nosso cérebro, dos disparos neurais, vitamina B12, vitamina D, zinco. Então, essas vitaminas podem estar envolvidas também. A gente pode ter alterações hormonais que podem estar envolvidas na geração ou na manutenção do zumbido. Nós podemos ter algumas alterações de alguns, vou dizer assim, hábitos de vida. Então, atividade física, que tem um impacto bem interessante no zumbido, que é muito importante. Alterações do sono podem estar envolvidas na geração e na manutenção do zumbido. Então, assim, é uma série de fatores que pode estar envolvida participando aí do processo de gerar ou de manter o zumbido. E é importante que a gente consiga avaliar, identificar o que é identificável e tratar, né? E ainda assim, pensando que, olha, as coisas que eu consigo identificar, eu tratei e tal, e não houve melhora do zumbido, ainda há como tratar os sintomas zumbido, tá? Existem estratégias que vão trabalhar essa modificação lá no córtex, essa hiperexcitação, essa hiperativação que tem lá no córtex, no cérebro de quem tem zumbido. Então, existem estratégias que mexem ali no córtex também, tá? Então, vamos lá, vamos para as perguntas, então. Escuta as batidas do meu coração. Isso é um tipo de zumbido? Então, na verdade, provavelmente que você percebe, você sente a batida do coração ou a pulsação do sangue correndo na batida do coração. A gente entende, sim, a gente dá isso como nome de zumbido. Então, do zumbido, ele pode ser o nome de diferentes tipos de som. Então, sons do tipo chiado, um apito pode ser chamado de zumbido, um barulho de cigarra, de cachoeira, de panela de pressão, de batida de asa de borboleta, todos esses sons que a gente percebe e que são sons que não vêm de uma fonte externa, ou seja, são sons que são gerados dentro do corpo, são percebidos internamente, porque eles não são provocados fora da gente, eles são considerados e são chamados de zumbido. Existem zumbidos, acreditem, que são objetivos. Que é objetivo? Que se eu parar do lado da pessoa eu consigo perceber esse zumbido. Isso normalmente acontece com esses sons que têm relação com a circulação sanguínea. Muitas vezes a gente consegue perceber um zumbido objetivo. Ele é mais incomum, o mais comum de todos é o que a gente chama de zumbido subjetivo, que é aquele que, se a gente parar do lado, não consegue ouvir. Então, você vai chegar para um parente, você vai chegar para o médico, vai dizer, olha, escuta aqui na minha orelha, vê se você percebe esse som, e ele não vai perceber, tá? Então, esse é o zumbido subjetivo. Mas sim, essa percepção que você tem pode ser chamada de zumbido, tá? Fala sobre múltiplos zumbidos. Primeiro apareceu um zumbido pulsátil unilateral, depois de 6 meses um apito bilateral. Então, o zumbido ele pode se apresentar com mais de um som. E ele pode ser numa orelha, nas 2 orelhas, na cabeça, na nuca, em diferentes regiões da cabeça, tá? A gente tem a entendimento de que zumbido seria um som único, e não necessariamente. A gente tem sons, mais de um som às vezes, pode ser que esses sons sejam contínuos ou que nem a Dai está colocando aqui, né? Pode ser que seja um zumbido pulsátil, depois aparecer um zumbido contínuo. Então, essa combinação de diferentes tipos de zumbido ou de mais de um som também pode acontecer. E eles podem ser gerados, ocasionados de causas diferentes.
Então é importante avaliar por que é que tem um zumbido pulsátil, se ele tem a mesma origem, que eu acredito que não, do meu zumbido contínuo. Então isso é importante, extremamente importante avaliar, tá? Até porque aí o tratamento vai ter que envolver diferentes estruturas ou estratégias, tá? Ó, no meu caso, o zumbido tem remissão 1 a 2 dias na semana, porém se eu deitar no sofá de mau jeito para cochilar, ele aumenta. O meu é um chiado. Então, tem algumas coisas que estão envolvidas aí. Muito provavelmente tem um componente muscular, pela situação de você deitar no sofá de mau jeito, tá? E pode ser que tenha alguma coisa relacionada ao fato de cochilar, alguma alteração, distúrbio do sono. Existem alguns estudos que mostram que, não sei se vocês sentem isso, que muitos pacientes que têm zumbido, se eles tiram um cochilo no meio do dia, o zumbido aumenta, acorda com um zumbido mais forte. E aí estaria provavelmente relacionado a alguma alteração do sono. Mas essa sua fala, eu pensaria numa alteração muscular, tá? Pela situação que você tá. E aí vale a pena, ó, você tem remissão, então assim, tem uma chance muito grande disso se eliminar. Talvez valha a pena você avaliar com um profissional que entenda aí dessa parte muscular, seja um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, para ver se tem alguns gatilhos e tratar isso, e para que isso então, quem sabe, né, desapareça. Por que não? Isso pode acontecer, tá? Uma outra pergunta que apareceu, essa pessoa acho que tá bem ansiosa com essa pergunta, porque ela me escreveu umas 3 vezes, se tem algum suplemento que possa ajudar no zumbido, que ela tem o zumbido nos 2 ouvidos após o Covid, tá? O que acontece? Existem sim alguns suplementos que podem ajudar no zumbido. Vale para todo mundo? Não. Tá? E aí eu peço para vocês terem muito, muito, muito cuidado, galera, porque já aconteceu aqui comigo de vir paciente, por exemplo, que tomou injeção de vitamina B12 e estava com a vitamina com a hipervitaminose, estava com a vitamina lá no céu, muito acima do que é considerado viável, ou seja, acabaram, não foi o paciente que fez isso de graça, tá? Foi um profissional que acabou dando essa injeção, porque de alguma forma a vitamina B12 pode estar relacionada ao zumbido, então deram a injeção sem avaliar antes. Muito provavelmente essa pessoa não precisava. No caso dela, a B12 não estava envolvida. E no final ela está com altas doses de B12, vai ter que esperar isso sair do corpo, enfim. Então sim, existem alguns suplementos, algumas vitaminas que podem sim estar envolvidas no zumbido e podem ajudar no zumbido, mas de quem tem necessidade ou de quem tem uma indicação para isso. Isso não é uma assim, vou tomar vitamina porque eu li que isso aqui tem a ver com zumbido. Sim, mas como é que tá essa vitamina no meu corpo? Será que eu não vou exacerbar, não vou fazer justamente o contrário, um excesso, e isso pode ser danoso? A gente tem uma tendência a entender que vitaminas e que fitoterápicos são super assim, zero problema, então eu posso tomar e não tem efeito colateral nenhum. Não é assim. Então, muito cuidado, vocês já devem ter ouvido falar de casos de pessoas que, por exemplo, tiveram problemas tomando chá para emagrecer, né? Existem casos, inclusive, de pessoas que foram a óbito por alteração no fígado em função de tomar chá para emagrecer. Então, eu sempre oriento, não faça nada da sua cabeça, converse com o médico que te acompanha. O médico é o profissional que entende dessa parte metabólica, dessa parte das vitaminas, e veja se há indicação para você. Converse com ele como tomar, qual dosagem tomar, se for indicado. Tá? Então, não sugiro fazer nada aleatório, conversa com seu médico, faz uma bateria de exames, verifica se tem alguma coisa faltando, se tem alguma coisa em excesso. Eu até te sugiro olhar pós-Covid, questões mais metabólicas, se houve alguma alteração no metabolismo da glicose, que está muito ligada ao zumbido, e para verificar se isso está ok. E aí sim, se for o caso, e com a indicação correta, você repor as vitaminas ou suplementar aquilo que for necessário, tá? E talvez até corrigir se houver alguma alteração metabólica, triglicerídeo, colesterol, glicose, enfim, que você possa corrigir isso caso haja necessidade também, tá? Colocaram aqui uma pergunta que eu não sei se foi ou eu não entendi muito bem. Diz assim: zumbido metabólico precisa necessariamente modular.
Zumbido metabólico não necessariamente modula. O que é modular? Mudar o som, ficar mais agudo, mais grave. O que a gente vê modular são os zumbidos somatosensoriais, os zumbidos musculares. Então, é muito frequente que quem tem uma alteração somatosensorial, por exemplo, quando vira a cabeça, sente o zumbido modular. Então, isso pode acontecer do zumbido modular quando a gente tem uma alteração somatosensorial, tá? Mas no zumbido metabólico, isso não é frequente, não é comum. Tá? Então, eu sugiro você avaliar, se você está falando de modulação, eu acredito que você esteja falando do zumbido somatosensorial, tá? Não sei se está certo isso, se é isso mesmo. Outra pergunta diz assim, terapia NOT pode ser usada para quem não tem perda auditiva? Meu conhecimento de terapia NOT, eu nunca trabalhei com terapia NOT, mas o que eu conheço, o que eu li hoje, eu fui atrás inclusive de um artigo recente que lançaram em 2022. A terapia NOT, o princípio dela é o seguinte, terapia NOT é um tipo de terapia para tratar zumbido, que utiliza um aparelho auditivo, e aí você faz uma acufenometria, que vai definir ali aonde que está, ao redor de onde que está o zumbido. Se ele está um zumbido ao redor da frequência de 2000, se está ao redor da frequência de 500 Hz, aonde que está esse zumbido. A terapia NOT, ela vai usar essa frequência onde o zumbido está, ao redor do qual o zumbido está, e aí, ao invés, na hora que ela for amplificar o som, ou seja, quando eu for colocar som na orelha do paciente, eu vou colocar o som para corrigir a audição, ao redor dessa região, ao invés de eu dar som, como a gente faz muitas vezes em muitas terapias sonoras, a gente coloca som para tratar o zumbido, na terapia NOT, naquela região que é a região do zumbido, eu vou tirar o som, como se eu cortasse ali a estimulação nessa região. E isso teria um impacto interessante no zumbido. O que a gente tem de pesquisas, o que a gente sabe que ele poderia ser promissor, são em zumbidos do tipo apito, tá? A gente não tem respostas estatisticamente significantes, vamos colocar assim, de benefício com zumbidos que são do tipo chiado, mas zumbido do tipo apito pode ser uma opção interessante. E ainda assim, esse artigo que eu vi de 2022, que foi lançado ano passado, é um artigo de revisão. Ele ainda diz que não tem nada que é muito... nenhum dos artigos tem uma quantidade de pacientes tamanha para a gente assegurar que é uma terapia eficiente, mas que sugere que pode ser algo interessante. Então, se você tem uma perda de audição, se você tem um zumbido do tipo apito, é possível que vale a pena você testar isso, testar o aparelho auditivo, testar a terapia NOT e ver se ela pode ser uma opção interessante de tratamento para você, tá? Existe algum exame que detecta a lesão de células ciliadas? Sim, existe. Ele é chamado de emissões otoacústicas, que é conhecido também como o teste da orelhinha, que é feito em bebês recém-nascidos. É um exame indolor, ele não é invasivo, é um exame muito tranquilo, a gente coloca uma borrachinha na orelha do paciente e o aparelho que joga essas emissões otoacústicas vai jogar um som lá dentro da orelha do paciente. E a gente o próprio aparelho vai captar a resposta das células ciliadas para aquele som. Então, a gente sabe se essas células estão funcionando e se elas estão funcionando bem. Então, esse exame chama emissões otoacústicas e ali um exame muito tranquilo e muito fácil de fazer. E sim, ele vai detectar se tem lesões nas células ciliadas externas lá da cóclea, do caracol da audição. Aqui, ó, para quem... Esse aqui é o nosso caracol da audição, a cóclea. Ele é ligado ao nosso órgão do equilíbrio, ao labirinto, tá? E aí aqui a gente tem o oitavo par craniano, que é um nervo que vai jogar essa informação lá para o cérebro. Aqui dentro a gente tem célulazinhas
que tem uma função de amplificar o som, de jogar, de transformar esse som que é mecânico, que veio ali pela onda sonora, em um som elétrico, porque daí joga para o nervo e é a maneira como o cérebro lê, como o nervo transporta e como o cérebro lê. Então esse exame, ele avalia essas célulazinhas que estão aqui dentro, que são as células ciliadas. A gente tem as externas e a interna. Esse exame avalia as células ciliadas externas, que é normalmente as células que estão machucadas ou que estão até mortas quando a gente tem uma perda de audição, por exemplo, por exposição a ruído, por som forte. Então, normalmente, é essas células que sofrem. Ou quando a gente tem uma perda auditiva neurosensorial ou sensório-neural, normalmente é nessa região. Neurosensorial, sensório-neural, sinal de que é aqui ou de que é no nervo, mas normalmente é na cóclea que está a questão, tá? E esse exame de emissões otoacústicas consegue, então, avaliar essas células que estão dentro do caracol da audição da cóclea, tá? Zumbido tem relação com glândula pineal calcificada. Olha, eu fui, inclusive, com essa pergunta atrás de artigos científicos também que pudessem explicar se existe essa relação. Tudo que eu encontro está muito mais ligado a uma questão espiritual. Então, quando a gente vai ver alguns sites que falam de espiritualidade, eles dão a entender que zumbido é resultado de calcificação de glândula pineal e tal. Na ciência, artigos científicos, pesquisas científicas, a gente não tem nenhuma relação, nenhum artigo que eu tenha encontrado, pode ser que exista, mas nessa minha pesquisa não encontrei nenhuma relação, nunca vi no consultório, tá? Nesses 20 e tantos anos nunca vi um paciente que tivesse esse diagnóstico de glândula pineal calcificada e isso pudesse ser o gerador de zumbido. Isso está mais ligado à questão espiritual, uma explicação espiritual da percepção do zumbido, do que a uma parte neurobiológica ou fisiológica do surgimento do zumbido, tá? A glândula pineal calcificada, ela traria outros sintomas e não encontrei em nenhum artigo, em nenhuma relação, livro, que o zumbido fosse um desses sintomas, tá? Então, muito provavelmente, isso é verifica onde você leu isso, muito provavelmente está ligado a uma questão espiritual, alguma ideia nessa direção, tá? O uso frequente do aparelho auditivo pode ajudar a reduzir zumbido? Sim, pode sim. Tá? O aparelho auditivo ele é uma grande ferramenta de tratamento, não só da audição, mas do cérebro. Então, hoje em dia, eu sempre falo isso para os meus pacientes, olha, quando eu pego uma audiometria, eu vejo uma alteração, a primeira coisa que a gente pensa é o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa. Lembrando que a gente sabe por neuroimagem que quem tem zumbido tem essas modificações, né, lá no cérebro, essa hiperativação, e aqui fique bem claro, não é lesão, não é dano, não é nada, nossa, eu vou fazer um exame e vai estar lá uma lesão no cérebro. Não tem nada disso. Agora, nesse momento, tem áreas do seu cérebro que estão hiperativadas para que você possa me ver, para que você possa me ouvir. Então, essa hiperativação, ela acontece em áreas que não deveriam estar ou permanecer ativadas. E é por isso, supostamente, segundo esses artigos, que a gente percebe e tem zumbido. Então, sim, né, a gente botando um aparelho auditivo, a gente não trata só o ouvido, a gente trata o cérebro. Por quê? Porque devolve para o cérebro aquele estímulo que ele não está recebendo mais. Eu costumo comparar, aparelho auditivo ajuda na diminuição do zumbido quando há perda de audição. É essa pergunta mesmo que a gente está respondendo. Eu costumo comparar, por exemplo, se eu engessar um braço, quebrei o braço, eu engessei o braço e eu vou ficar uns 2 meses sem o braço, com o braço engessado. Muito provavelmente, quando eu tirar o gesso, eu vou ter uma questão muscular, mas eu também vou ter uma questão do cérebro. Essa parte do cérebro não recebeu mais estimulação. Tem uma parte lá no meu cérebro que é responsável pelo meu braço, pelas sensações, pela sensibilidade, pela mobilidade, e isso pode estar alterado. Então a gente tem que fazer toda uma reabilitação, não só para a parte muscular, mas também para que o cérebro volte a coordenar
essa informação. Então pense que quando você priva o seu ouvido de som, o cérebro tenta coordenar essa ausência, tenta compensar essa ausência, porque afinal tem áreas ali que estão preparadas para receber esse som e esse som não chega. Então o seu cérebro começa a entrar numa ativação que é numa tentativa de compensar essa ausência e isso gera essa hiperexcitação. Então sim, quem tem perda de audição, a gente já sabe que tem a via auditiva hiperativada. O que acontece quem tem zumbido é que tem via auditiva e outras áreas que não são auditivas também ativadas, tá? E aí quando a gente usa um aparelho auditivo, primeiro a gente devolve essa estimulação, então essas células voltam a trabalhar para essa função, em vez de serem puxadas para outras regiões, porque se elas não estão fazendo nada, estão de perna para cima, outras regiões do cérebro vão puxar essas células para trabalharem para elas. Normalmente, a região da visão aqui no córtex occipital. E na hora que a gente coloca esse som, então essas células são estimuladas, o cérebro, a via auditiva é estimulada, o que é extremamente importante, e a gente também reduz essa hiperexcitação e, consequentemente, isso pode melhorar o zumbido, tá? Não é uma garantia, mas a gente sabe pela literatura que é em torno de uma quantidade grande, 80% a 90% das pessoas que têm aparelho têm algum benefício em relação ao zumbido. Então, vale sim usar o aparelho, fazer o uso constante, fazer os ajustes, né, e verificar como é que você fica. Tem algumas pesquisas, no ano de 2023 saíram umas 3 só numa revista muito conhecida que chama Lancet, é uma revista muito famosa, dos melhores artigos científicos a respeito, e saíram uns 3 artigos falando do impacto da perda de audição para a cognição. Então, o que se sabe hoje em dia? E um dos artigos até coloca que, por exemplo, uma perda de audição não tratada, né, uma perda de audição importante, não tratada, aumenta o risco de Alzheimer em 42%. Tá? Então, é um valor muito expressivo, é muito importante. Então, a perda de audição não tratada, ela está ligada a um cérebro que não está sendo ativado, que não está sendo estimulado. E aí isso aumenta as chances de a gente desenvolver ou de a gente ter uma resposta precoce de uma demência ou de um Alzheimer. Não é para assustar, né? Mas é para a gente pensar assim, ó, lembra, tudo que não é usado tem uma consequência, principalmente no cérebro. Então essa estimulação, a reabilitação da via auditiva ela é muito importante para que o seu cérebro se mantenha funcional e bem. E aí, isso consequentemente ajuda no zumbido com toda certeza. Tá? Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta. E se não tiver perda de audição, usar o aparelho pode tratar o zumbido? Se não tiver perda de audição, a gente, na verdade, não coloca o aparelho para a audição, a gente coloca o aparelho para fazer terapia sonora por meio do aparelho. Então, sim, existe um módulo, existe uma forma dentro do aparelho em que a gente consegue ativar um protocolo lá, um gerador de som, um local onde a gente coloca som para fazer terapia sonora por meio do aparelho. E é bem interessante, é bastante eficiente, deve ser feito com muita cautela e com um profissional que tem experiência para você realmente ter um benefício, né? De repente buscar um som que seja o som adequado para você, que tenha indicação para você, isso é uma das coisas bastante importantes, não é só colocar o som que aparece lá, regular bem a intensidade desse som e todo o processo de orientação, porque não é só colocar o aparelho e tchau. Vamos ver se o zumbido some. Isso precisa ter retorno. O tratamento para zumbido, ele demanda retorno, continuidade. Então, se a gente faz, sei lá, coloca alguma coisa, faz um procedimento, faz uma consulta, mas eu tô fazendo o que o profissional pediu e não volto, às vezes não vai ter o resultado que a gente precisa, porque muitas vezes tem que modificar, tem que entrar com alguma outra estratégia, tem que ver o que deu certo, o que não deu. Então, com o aparelho auditivo não é diferente, tá? Então, mesmo que eu coloque o aparelho, mesmo que eu use o módulo gerador de som, precisa ter esse acompanhamento, porque é um tratamento para o zumbido. Mas o aparelho auditivo tem essa modalidade, essa possibilidade, e aí sim a gente pode usar ele para tratar o zumbido, tá?
Tenho zumbido no ouvido esquerdo há muitos anos, desde que tomei antibiótico, tenho crises de rinite. Aí pode ter uma combinação de fatores, até pela própria rinite, talvez disfunção de tuba, é algo para se investigar bem, né? Não necessariamente pode ter sido o antibiótico também, mas eu pesquisaria algo mais, tá? Não tem problema de surdez, só o zumbido, então nesse caso o aparelho auditivo provavelmente seria utilizado para entrar com a terapia sonora, e aí eu te recomendo fortemente, assim, faz o tratamento completo, tá? Não só coloca o aparelho com um chiadinho na orelha e vai para casa, tem todo um processo de orientação, de acompanhamento, de ajuste que precisa ser feito para que isso realmente funcione, tá? Tenho perda de audição e de uns meses para cá aumentou muito, então é uma coisa para você observar o que é que está envolvido, se tem algo além da perda que pode estar causando, aumentando o zumbido, e tratar essa perda de audição dentro daquilo que for indicado para você. Existem diferentes tipos de perda de audição e dependendo do tipo de perda, do que está causando a perda de audição, tem tratamentos diferentes, tá? Não necessariamente o aparelho auditivo, às vezes, né, é cirúrgico, às vezes é medicamentoso, tem uma medicação que pode ajudar, porque eu tô com uma otite, uma inflamação, uma infecção, enfim. Então tem que tratar isso, ver como é que trata a perda de audição e ver se tem outros fatores aí envolvidos. Ginkgo biloba ajuda na cura do zumbido? As pesquisas científicas não corroboram o uso do ginkgo biloba como um tratamento efetivo para zumbido. Então, o que a gente vê na neurociência, na ciência, nos trabalhos científicos, é que ela não teria uma indicação, como supostamente é tido. A gente vê alguns casos que não são os mais comuns, tá? São raros, às vezes o paciente dizer que sentiu melhora do zumbido. O ginkgo biloba seria uma medicação que ajudaria na circulação sanguínea, é um vasodilatador. Então, talvez nessas pessoas exista aí alguma questão circulatória, de circulação sanguínea, tá? Volto a dizer, apesar de ser fitoterápico, não tome sem indicação médica. Pense que você, por exemplo, no ginkgo biloba, é só uma plantinha, sim, mas ele vai vasodilatar, né? Vai dilatar os meus vasos, perdão. E aí? E se eu já não posso usar alguma coisa que faça isso, que mexa na minha corrente sanguínea dessa forma? Se isso puder me trazer uma consequência maior, então converse com seu médico, saiba se existe indicação. O que eu posso te dizer no que diz respeito à ciência é que não tem os achados, na hora que a gente vai compilar as pesquisas a respeito, não seria um tratamento que a ciência diria, olha, pode fazer porque tem respostas positivas, tá? Apesar de a gente ver um caso e outro. Pacientes muitas vezes querem resultado em relação ao zumbido, ainda no teste de 3 a 5 dias dos aparelhos auditivos, para ver se vale a pena o investimento. Então, isso é uma das coisas, hoje eu até estava conversando com um paciente aqui a respeito disso, porque assim, normalmente aqui no consultório eu faço um teste que é um teste que eu chamo de terapêutico, tratamento, e eu faço um teste mais longo. Eu costumo dizer que na primeira semana tudo é novo. Então, por exemplo, uma semana de teste, você não vai ter muita noção do que realmente o aparelho é capaz de te oferecer. Então você faz um teste mais longo, então nesse teste longo o zumbido muda. Não. Tá? Muitas vezes o teste vai durar 3 semanas, no máximo 4 semanas, e aí o zumbido não vai ter modificado. Mas o que acontece nesse período é que o paciente já tem uma noção maior se o aparelho pode ser algo interessante para ele ou não. Então, toda aquela fase de novidade, que é a primeira semana, e aí a gente tem um incômodo aqui ou ali parece que não ajudou muito, e então eu vou lá e ajusto o aparelho, organizo esse aparelho, o paciente vai para casa de novo, né? Ou uma paciente que não tem a indicação de corrigir a audição, que vai usar esse aparelho para um gerador de som, vai se acostumar com aquela percepção, eu vou voltar aqui, eu vou aumentar, eu vou diminuir esse gerador, eu vou criar um outro programa para que ele tenha acesso então a um outro tipo de estímulo para outras situações, e ele vai testando. Isso quer dizer que então no final do teste ele vai saber se o zumbido sumiu ou não, ou se vai melhorar ou não, não. Mas o que ele vai perceber é que assim, nossa, parece que o aparelho faz falta, ele faz uma diferença, isso sim. Isso o paciente sente. E na minha experiência, o paciente que sente isso acaba adquirindo o aparelho e tem uma resposta boa. Então, assim, é muito gostoso de ver. Só que é uma resposta longa, tá?
Não existe, nesses casos, ó, vamos pensar em terapia sonora, não existe nada mágico, gente. É coisa que vai precisar de tempo. E eu sei que é horrível dizer isso quando a gente está sofrendo, mas sim, alguns tratamentos demandam tempo. É que nem, ó, quebrei o braço. Ah, eu vou fazer uma sessão de fisioterapia, ele vai estar normal. Não vai. Eu vou ter que fazer algumas sessões para que ele possa se recuperar, vai demorar um tempo, eu vou ter que insistir e tal, vou. E é o jeito de recuperar. Eu vou fazer uma mudança na minha vida, vou mudar hábitos. Ah, fiz um dia, então agora já virou um hábito, eu já estou funcionando dessa forma, meu cérebro já absorveu essa forma. Não, se você bobear, no outro dia você volta para o padrão que você fazia antes. Então você vai ter que insistir muito para aquele novo formato firme. E que aí isso se transforme num hábito, esse seja a sua nova forma de funcionar. Zumbido, a gente está falando de cérebro, e cérebro demanda repetição. Então, muitas vezes, quando a gente vai tratar zumbido, essa expectativa de, fui lá e não resolveu. Não vai. Precisa repetir, precisa acompanhar. Muitas vezes precisa fazer em casa, né, algumas atividades, e precisa dar tempo para isso modificar sinapses neurais, ou modificar a musculatura, ou modificar o metabolismo. Então, demanda tempo. É que nem emagrecer, né? Quero emagrecer, eu faço dieta uma semana. Provavelmente você vai perder líquido, mas você não vai perder gordura. E aí, se você não seguir, se você não entrar numa reeducação alimentar, provavelmente você vai ter de volta aquele padrão que você tinha antes, tá? Boa noite, há quase um ano estou com labirintite, zumbido e perda de audição. Tem que olhar o que é, fazer um diagnóstico correto para ver qual o tratamento indicado para você. Precisa tratar essa labirintopatia, tá? A gente chama de labirintite, mas labirintite não é o nome correto. Labirintite é uma doença, graças a Deus, muito rara, é muito séria, mas é uma doença no labirinto, tá? E essa alteração do labirinto pode estar envolvida, e me parece, tá? Eu não conheço o teu caso, mas pode estar relacionada à perda de audição e ao zumbido, então pode ser um trio que vem junto. Existem algumas doenças do labirinto que vêm acompanhadas de zumbido e de perda de audição. Não é o zumbido que está causando a perda de audição, não é o zumbido que está causando a alteração no labirinto, tá? O zumbido é um sintoma. Ele vem avisando que isso tudo está acontecendo, avisando que tem uma alteração no labirinto, avisando que tem uma alteração na audição. Então, o zumbido é um sinalizador, ele é um sintoma que vem no meio dessa complicação. E isso precisa de tratamento, muitas vezes é um tratamento medicamentoso, muitas vezes é uma reabilitação, então um tratamento fonoterápico, onde fazem alguns exercícios para reabilitação do equilíbrio, para reabilitação dos reflexos labirínticos. Na questão da perda de audição, tem que ver se tem a indicação de corrigir essa perda com aparelho auditivo, ou de que forma isso seria feito, tá? E aí o zumbido pode, neste processo, ir se retirando, porque afinal ele está avisando que isso está acontecendo. Então, na hora que eu vou corrigindo isso, vou melhorando a labirintopatia, vou melhorando a perda de audição, é possível que o zumbido reduza. E se isso não acontecer, então a gente trata o zumbido também, tá? Como a terapia sonora ajuda na cura do zumbido? Então, a terapia sonora, ela vai... Eu costumo dizer o seguinte, pensa-se que o teu cérebro está hiperativo, tá? A gente sabe lá que áreas do cérebro estão superativadas, estão funcionando de uma maneira diferente. A terapia sonora, ela tem todo um processo um pouco mais elaborado, mas vamos tentar fazer a coisa mais simples. É como se ela ela reduzisse essa hiperexcitação do cérebro, tá? Aí você vai me dizer, mas tem várias drogas que vão reduzir a hiperexcitação do cérebro. Eu tomo, sei lá, um remédio para dormir, eu apago. Sim, só que você não vai apagar o tempo todo. Então, a terapia sonora tem o objetivo, na verdade, de tratar, de voltar, de corrigir, não de mascarar, não de suprimir essa hiperexcitação. Então, a ideia da terapia sonora é um tratamento que vai focar essa região, esse córtex cerebral que está hiperativado, e devolver ele para o padrão de funcionamento ideal, vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, a gente tem uma melhora do zumbido, tá? Espero ter me feito entender. Eles vêm cheios de esperança com expectativa alta. Nós, como donos, temos que ter muito cuidado para lidar. A gente está falando de aparelho auditivo, sim. Nós, como fonos, a gente tem que ter muito cuidado para lidar, sim.
tá? Eu acho que a gente vem com uma expectativa muito grande, vou botar um aparelho e isso vai se resolver. É por isso que eu acho que a informação é uma ferramenta, é uma arma, se bem aplicada, porque você já vai com uma expectativa corrigida, vamos dizer assim. É uma ferramenta interessante o aparelho auditivo, super, se bem indicado, se bem colocado, se bem trabalhado, pode ser. É uma garantia? Nada é garantia. Ninguém nunca vai chegar para você e vai dizer, olha, eu tenho certeza que no seu caso o zumbido vai sumir. Não sei, eu não posso assegurar, não existe isso. Tem casos em que a gente tem essa remissão, que é onde, né, remissão completa, onde o zumbido vai-se embora. Tem, existe. Como que eu sei qual vai ser o caso que vai ter? Eu não sei. Não existe um parâmetro. Lembra, o zumbido é multicausal, diferentes causas. Cada paciente é um. As causas de cada um, muitas vezes você vai dizer, essa é a mesma causa, a perda de audição, muscular, sim, só que isso tem impacto nessa pessoa de uma maneira muito diferente. E aí sim as respostas vão ser diferentes e os tratamentos vão ter que ser individualizados. Então, por isso que é tão complexo a gente chegar para vocês e dizer, nossa, esse tratamento é ótimo para zumbido. Sim, é ótimo para determinados tipos de zumbido, tem uma super indicação, e ainda assim alguns pacientes vão responder melhor, outros menos a esse tipo de terapêutica. Mas existe o tratamento sim, e uma boa avaliação, uma boa conversa, principalmente, muito a gente sabe pela conversa, pela história do paciente, a gente já começa a pensar, muitas vezes, hoje foi muito aqui, assim, o paciente sentou, começou a falar, tem isso, aí botava na máquina, ia mexer, tem. Então, assim, só pela história, muitas vezes a gente já começa a imaginar o que pode estar acontecendo, e na hora que a gente faz a avaliação, a gente já consegue ter uma noção de para que lado que a gente vai conduzir, tá? A Regina está colocando aqui sobre DTM, o distúrbio temporomandibular, da articulação dessa musculatura que trabalha aqui. Se a gente pensar, são músculos que estão muito próximos à orelha. Muitas pessoas, muitas vezes, vão no otorrinolaringologista com dor de ouvido, achando que estão com otite, com uma inflamação ou uma infecção, e na verdade é uma alteração muscular. Então essa região da articulação temporomandibular tem muitos músculos, tem muitas inserções, e ela tem uma conversa muito íntima e muito direta com a orelha. Então ela pode estar envolvida na produção aí do zumbido. Então é super importante avaliar e tratar da maneira correta. Muitas vezes vão usar placas oclusais que tem a função de diminuir um pouquinho os impactos do apertamento. Ele não vai tratar, não vai curar o apertamento ou esse bruxismo, esse bruxismo o apertamento entra nisso também, mas esse roçar de dentes que a gente faz às vezes, né? Ó, tá vendo que aperta? Ó, o músculo fica saltando, porque toda vez que eu aperto o dente eu trabalho essa musculatura, e às vezes esse trabalho é muito intenso, isso acaba deixando o músculo muito contraído, e isso acaba tendo reflexo lá na minha orelha, e esse reflexo pode aparecer ou por meio de dor, ou por meio de dor e zumbido, ou por meio de zumbido. Então essa região da musculatura dessa região, a articulação dessa região, que tem uma articulação que mantém ali a nossa boca abrindo e fechando, ela pode estar envolvida na produção, na percepção do zumbido, tá? E qual é o especialista que faz essa modulação do som do aparelho, no aparelho? Sempre fonoaudiólogo, tá? Quem faz a seleção, a adaptação e o tratamento é um fonoaudiólogo, tá? Procure um profissional que tenha conhecimento e experiência em zumbido para poder fazer tratar essa parte da terapia sonora da maneira melhor com relação ao aparelho, tá? Para que você possa ter o benefício que ele pode te oferecer, tá? Existem algumas estratégias, alguns cuidados quando a gente vai pensar nessa adaptação, coisas que você faz antes ou que não faz, depende muito da história do paciente também. Então são dados que são bastante importantes, e às vezes o conhecimento do profissional, que é fonoaudiólogo, com relação a isso faz bastante diferença, tá? Ô, Miriam, querida! Obrigada, viu? Olga, fonoaudiólogos que trabalham com aparelho auditivo, exatamente, tá? Então, são fonoaudiólogos que sempre fazem essa adaptação e esse ajuste, tá? Queria que você fosse aqui de Florianópolis. Me chama que eu vou. Sou fácil, eu sou gaúcha, eu moro em Brasília, mas eu sou gaúcha. E você sabe que gaúcho ama
Florianópolis, ama Santa Catarina, né? Tem lá, fala mal, tem inveja, sejamos honestos, e vive em Santa Catarina, principalmente nas praias catarinenses. Então, tudo de bom Florianópolis, amo de paixão. Estive lá no início do mês no Internacional de Audiologia, que foi em Florianópolis. Se soubesse, tinha te encontrado. Hoje mesmo o otorrino me falou para eu acostumar com zumbido. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Existe tratamento, não tem essa de, se acostuma e aprende a viver com ele. É possível tratar, tá? O que é curar? Que tem aqui, ó, tem cura mesmo, o meu é muscular. O que é cura? Você nunca mais ouvir nada, você ter o que a gente chama de remissão completa? Tem sim, mas isso não é uma garantia, isso não é uma promessa. O que a gente consegue, sabe que pode, é fazer com que esse som seja tão imperceptível, tão pouco importante, que você perceba quando estiver no silêncio e que ao mesmo tempo que perceber vai dar meia volta e não vai nem prestar atenção, não vai te incomodar, não vai te gerar nenhum transtorno, você vai dormir normalmente, ele não vai ficar roubando a sua atenção, que eu chamo que ele é um ladrão de atenção. Então durante o dia eu tô fazendo ali alguma coisa, ele grita, ou ele me chama atenção, ele me prejudica a memória. Isso a gente tem como resolver. Nunca mais vou ouvir nada. A gente não tem garantias com relação a isso, apesar de alguns casos acontecer, tá? Meu otorrino fez uma avaliação do meu zumbido e o diagnóstico é ansiedade. Já pratico musculação, treino funcional e tai chi chuan. Alguma dica? Terapia cognitivo-comportamental. Então, o tipo de psicoterapia, ela tem uma terapia cognitivo-comportamental para zumbido. CBT-FORTE. Terapia cognitivo-comportamental para zumbido. E ela pode ser interessante para você lidar com a ansiedade que estiver relacionada ao zumbido, e aí tem que procurar um psicólogo que tenha um conhecimento um pouco da área de zumbido para poder te ajudar, tá? Ou você faz uma terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, que já vai te ajudar muitíssimo. Eu sugiro você ficar muito atenta à tua alimentação. Alguns alimentos sim aumentam a ansiedade, o consumo de café aumenta a ansiedade, por exemplo, e alguns alimentos, açúcares e tal, também estão envolvidos no aumento da ansiedade. Eu sugiro você fazer treino respiratório. A respiração é uma ferramenta incrível, impressionante no tratamento da ansiedade, e eu sugiro você ficar muito atenta à questão do sono. Noites mal dormidas, a gente tem uma neuroquímica cerebral que tende a piorar a ansiedade e a dificultar um pouquinho aí pra gente poder resolver essa questão da ansiedade, tá? Espero que ajude. Não me chama, Nilma, que eu vou, hein? Gostaria de saber sobre um zumbido muito forte que eu estou sentindo. Diga, Fran, é uma zoada na minha cabeça, por favor me diz algo. Não tenho como te dizer o que está acontecendo com você, só avaliando. O que eu posso te dizer, Fran, tem tratamento, tem solução. Não se desespere, eu sei que é difícil quando a gente está percebendo esse som forte, a gente percebe a sensação que a gente tem que nada que a gente faz diminui ele, ou que ele tem controle sobre a gente, não a gente sobre ele. Isso é uma mentira. A gente tem sim controle sobre o zumbido, né? E muitas vezes alguns exercícios podem ajudar a gente nisso. Então, assim, Fran, procura um profissional que entenda de zumbido. Começa com uma avaliação otorrinolaringológica, de preferência um otoneurologista, que é dentro da otorrinolaringologista, laringologia, o profissional que se volta para o estudo da orelha, das vias auditivas, do processamento do som no cérebro, e que é um profissional então que vai ter maior conhecimento e experiência com zumbido, com tontura, e aí faz todas as avaliações, e aí provavelmente ele já vai te indicar para outros profissionais se for necessário, um fonoaudiólogo que tenha uma formação, um psicólogo, um fisioterapeuta, um neurologista, ou sei lá, qualquer coisa que no seu caso, se for necessário esse acompanhamento, pode ser interessante para resolver. E tem tratamento, tá? Agora precisa avaliar. Estou sentindo isso e o que eu faço não dá para saber, não tem como saber. É o que a gente fala, o zumbido tem múltiplas causas. Depende muito do que está causando, do que está mantendo, de como eu sou, de como é minha rotina, porque os tratamentos também vão entrar nas nossas rotinas. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá?
Qual a melhor opção de tratamento para pacientes com perda restrita às frequências altas? Quais frequências altas? Depende. E eu não pensaria só na perda em frequência alta, porque muitas vezes se eu tiver perda em frequências que, por exemplo, o aparelho auditivo não aborda, não pega, não abrange, eu não vou ter o aparelho auditivo como uma opção de tratamento para perda auditiva, e talvez eu não tenha uma opção de tratamento para a perda auditiva, porque é uma perda auditiva em altas frequências, e aí eu vou ter que tratar as outras questões que estão envolvidas no zumbido, e aí então tem que avaliar, ver o que outras coisas estão envolvidas na percepção e na geração desse som, para daí tratar as outras questões, porque nas altas frequências eu não vou ter como mexer. Tá? Altas frequências são aquelas frequências acima de 8.000 Hz. Quando a gente faz uma audiometria convencional, a gente vai avaliar de 250 a 8.000 Hz. Por que a gente avalia essa região? Porque é uma região que tem os sons da fala, que são importantes para a gente compreender a fala. Muitas vezes a gente tem uma perda de audição nas frequências mais altas do que isso, que a gente ouve até 20.000 Hz. Então, de 8.000 a 20.000 Hz, às vezes está lá uma alteração na audição. Eu costumo dizer que não é só alteração na audição, porque na verdade todo mundo vai ter. A gente vai envelhecer e a gente vai perdendo a audição e vai começar a perder lá nessas frequências mais agudas e não necessariamente a gente vai ter zumbido. E por isso que eu falo, avalie as outras coisas que estão envolvidas, né? Porque se eu tenho uma alteração nas altas frequências, ok, é uma das justificativas, é uma das formas de eu entender, mas o que mais que está envolvido para eu ter zumbido e outra pessoa que tem uma perda de audição nas altas frequências também não tem zumbido? Às vezes é nas frequências comuns ali, a gente tem quantos pacientes que têm perda de audição e não tem zumbido, usam um aparelho auditivo para corrigir a audição e não tem zumbido envolvido. Então, que outros fatores estão colaborando para que para que essa perda sim seja parte da justificativa do porquê eu tenho zumbido, mas que outras coisas estão envolvidas? Então, isso é importante avaliar, tá? Tive surdez súbita há 3 meses, acompanhada por zumbido. Rose, isso é uma das características da surdez súbita. Normalmente ela vem acompanhada com zumbido, muitas vezes sensação de ouvido tampado e tal. Eu sugiro você fazer uma avaliação, ver como é que tá nesse momento, se tem alguma questão muscular envolvida. Eu já peguei muitos casos de surdez súbita com envolvimento muscular, então a gente consegue ajudar um pouquinho nisso. E fiz tratamento com corticoide intratimpânico e não houve resposta. Então fica a perda de audição, mas apesar dessa perda de audição, você ainda tem como tratar. Independente de tratar a perda ou não, muitas vezes na surdez súbita a gente não consegue uma resposta legal com o aparelho auditivo, muitas vezes a surdez súbita ela traz o zumbido e uma sensibilidade auditiva, não sei se você sente isso, então uma hipersensibilidade auditiva, uma hiperacusia, uma sensação de maior sensibilidade, que pode até estar ligada a um recrutamento, então os sons altos incomodam ou dói, então isso é possível também que venha com a surdez súbita, exatamente, Na minha experiência, boa parte dos casos vem com a sensibilidade auditiva, mas tem tratamento, tá? É um tratamento que é longo, já te aviso de antemão, mas que vai melhorando sim. A gente vai tendo muito mais conforto, vai tendo vai tendo uma vida bem boa e não precisa ficar, apesar da perda de audição, que muitas vezes fica e o aparelho não consegue resolver, você consegue ter uma melhora bem bacana da tua qualidade de vida e uma melhora bem bacana em relação à sensibilidade ao zumbido, tá? Procura ajuda e não deixa de avaliar a parte muscular, só para tirar teima, tá? Uma dica que eu te dou, porque na minha experiência apareceu já muitos casos assim, tá? Então, tinha aqui perguntas, como tratar, se isso pode ter cura com tratamento sério, e aí, que bom, Rose, procura, vai resolver, vai por mim, aí você me conta. E se com tratamento sério pode resolver aquilo que a gente falou, remissão, ninguém pode prometer, tratamento com certeza absoluta, melhora do zumbido, sim, a gente tem isso, sim, a gente tem como fazer, como juntos, nós e o paciente, que tem um envolvimento muito grande, tratamento para zumbido, precisa do envolvimento do paciente.
Não adianta achar que eu vou lá no consultório fazer alguma coisa, eu vou sair de lá e pronto. Não, tem uma parte que vai ter que, às vezes, mudar a rotina, mudar o que eu como. Eu vou ter que cuidar um pouquinho das coisas relacionadas ao sono e talvez eu tenha que mudar algumas rotinas. Isso nem sempre é confortável, né? Porque a gente está muito adaptado aí nas nossas rotinas. Às vezes eu tenho que mudar a alimentação. Eu vou ter que começar a fazer atividade física regularmente. Enfim, tem algumas mudanças que às vezes vêm e que demandam muito da disciplina e do comprometimento e envolvimento do paciente. Hoje eu recebi uma paciente, eu estava ouvindo ela falar assim, fiquei pensando que seria interessante se ela falasse com vocês, porque ela teve uma melhora tão bacana e ela dizia assim para mim, eu achei que não tinha mais solução e eu cheguei aqui, eu já estava meio assim, entregue e ao mesmo tempo enlouquecida, ela falava assim, com o zumbido. E eu tenho medo até de dizer que eu tô tão bem, porque eu não sei se é uma coisa da minha cabeça. Eu falei, não, você realmente tá melhor, é óbvio que você tá melhor, isso não é da sua cabeça, você tá sentindo isso e tal. Então, para que vocês vissem, assim, ela percebe o zumbido ainda, percebe, principalmente quando tá em silêncio e tal, mas mesmo que ela percebe, aquilo já não faz nenhuma diferença na vida dela, ela vira pro lado e segue a vida. Então assim, ela sumiu, desapareceu, teve uma remissão completa, nem se ela for atrás ela não encontra, não, ela encontra e tal, mas isso não tem mais um impacto, e ela realmente chegou aqui bastante, assim, machucada com o zumbido quando ela chegou, então é bem bonito ver o processo dela, mas é uma paciente que realmente abraçou a causa, fez tudo caprichadinho e graças a Deus tá muito bem, tá? Tenho labirintite, você tem uma labirintopatia, pode fazer pilates, depende do que está gerando e de como é que está o seu estado. Eu não vejo nenhuma contraindicação em fazer pilates, desde que você faça esse pilates com um critério, com cuidado, alguns movimentos talvez te gerem desconforto, então vale conversar com o profissional que está te acompanhando e ver qual é a indicação. E conversar com o professor de pilates, porque talvez alguns movimentos não sejam tão interessantes para você, tá? Essa pergunta, Tayane, eu respondi agora há pouco, da terapia NOT, tá? Ansiolíticos, há muito tempo, pode ocasionar zumbido em um lado, estou com zumbido pulsátil. Zumbido pulsátil, eu acho que você foi no otorrino, porque assim, eu não ligaria ao ansiolítico, tá? O zumbido pulsátil, não tô dizendo que não é, acho que precisa de uma avaliação, mas o zumbido pulsátil precisa de uma avaliação, precisa avaliar se tem alguma questão de circulação sanguínea envolvida, se tem alguma questão na orelha, então não deixe de ir no médico para fazer uma avaliação adequada, e a partir daí eu pensaria em avaliar principalmente a questão muscular, tá? Mas sim, algumas medicações podem causar ou intensificar zumbido e não dá para dizer se é o seu caso, mas eu acredito que seriam outros fatores, tá? A deficiência de vitamina B12 pode causar zumbido? Pode sim, lembrando que a vitamina B12 ela trabalha em funções centrais no cérebro, né? E trabalha no nervo, trabalha na capa de mielina dos nervos, inclusive do nervo auditivo. Então, vitamina B12 baixa muitas vezes está envolvida em outras funções, a gente até tem falhas de memória e tal, e pode sim estar envolvida na geração do zumbido. Sempre importante, como eu falei agora há pouco, avalia, faz um exame de sangue, veja se realmente está baixa, faça uma reposição acompanhada. O que isso quer dizer? Que um profissional te passe a dose e que você repita esse exame de sangue depois de um tempo para ver se houve uma melhora, se está nos parâmetros adequados, se deve parar ou deve continuar essa reposição, tá? Então, vitamina também não é brincadeira, a gente não sai tomando sem saber se precisa ou não, tá? Labirintopatia, que labirintite dá zumbido, existe sim essa combinação alterações labirínticas podem vir como associadas a zumbido. O zumbido é um sintoma, é um sinal dessa alteração labiríntica. Existem algumas alterações labirínticas que já são conhecidas por virem junto com o zumbido, e isso pode acontecer sim. Nesses casos, lembrando que não é o zumbido que está gerando a alteração labiríntica, mas que ele está avisando que existe uma alteração ali na região, naquele órgão, tá? Então, ele é um sintoma, ele é um sinal, um amigo, eu sei que é difícil pensar assim, que te avisa que tem alguma coisa errada acontecendo ali, e muitas vezes ele inclusive aumenta pré-crise. Então quem tem labirintopatia aqui talvez possa me dizer melhor,
que às vezes o zumbido dá umas gritadas mais fortes, e logo depois que ele dá umas gritadas mais fortes, algumas horas ou um dia depois, a gente tem uma crise de tontura, porque ele é um sinalizador, ele é um sintoma e ele vai avisar que alguma coisa não está adequada ali, tá? Me perguntaram aqui qual o melhor remédio para zumbido, se é que existe, ou terapia. Então, não existe nenhum remédio para o zumbido, nós vamos ter medicações para as possíveis causas do zumbido. Então, por exemplo, eu tenho uma alteração labiríntica que tem um remédio para isso. E nessa alteração labiríntica, o zumbido é um dos sinais. Então, na hora que eu melhoro essa alteração lá no meu labirinto, o zumbido melhora também. Então, tem um remédio para a causa, não tem um remédio para o sintoma zumbido. Então, vocês não vão achar nenhum remédio. Cuidado com o que vocês estão lendo na internet, que eu sei que está cheio de falcatrua e de gente ganhando dinheiro em cima do sofrimento dos outros. Por favor, não comprem nada sem conversar com um profissional, porque com certeza essas promessas mostram gente famosa falando, isso não é real, isso é sacanagem, isso não se faz. E assim, não tem nenhum remédio para o zumbido, tem remédio para as causas dele. Então, pode ser dependendo das causas, e por isso que é tão importante avaliar, é possível que exista alguma medicação para as causas, e muitas vezes, quando a gente melhora as causas, a gente acaba melhorando o sintoma também, tá? Tem terapia, tem várias terapias, vários tratamentos diferentes para zumbido. A indicação vai ser conforme ou vai ser baseada naquilo que está gerando, que está causando, que está mantendo o zumbido. Então, é individual. Infelizmente, eu sei que isso decepciona vocês. Se vocês gostariam, me diz o que eu faço. Não tem como saber, porque a indicação que é para você não é para o outro e vice-versa. Então, existem sim formas de tratar, a gente pode sim melhorar e muito, e pode haver remissão completa, mas essa nunca pode ser uma promessa, uma garantia, tá? Nenhum profissional que é comprometido, estudioso de zumbido, nunca vai dizer, não, eu tenho aqui uma coisa que vai resolver o seu zumbido e você nunca mais vai ouvir nada. Cuidado, tá? Quem faz isso, com certeza, não é um profissional que a gente possa garantir aí a procedência dessa fala, tá? Mas existem sim terapias e essas terapias são escolhidas individualmente, tá? E eu tive otite média bilateral, após a melhora, passei quase um mês com zumbido pulsátil, olha aí, né? Então a otite provavelmente deve ter mexido aí na região da orelha média, né? E aí isso pode ter gerado zumbido. E foi embora, Hildo? Acabou-se? Porque provavelmente aí ele foi corrigindo, deve ser uma consequência da otite, então a região que ficou machucada, inflamada, teve um tempo para se recuperar. E você vê, né? Muitas vezes a otite foi embora e ainda demorou um tempo para que toda a região conseguisse se reorganizar, e aí o zumbido foi embora. Então, imaginem vocês que essa ideia de que eu vou fazer um tratamento, eu vou numa consulta que vai fazer alguma coisa e meu zumbido vai sumir. Não funciona bem assim, porque o corpo precisa de tempo para se recuperar. Né? Do Hildo foi embora. Então, existe essa possibilidade mesmo, tá? Cristina, o zumbido não deve ser desconsiderado, mesmo que ele não interfira no seu dia a dia. Olha, a gente sempre recomenda que perceber o zumbido, vá avaliar, vai ver o que pode ser, né? Depois de uma avaliação, se não encontrar nada, não tem nada acontecendo, porque normalmente ele é um sintoma. Então, ele surge para avisar que alguma coisa está acontecendo, ele avisa, né? Ele aumenta, o barulho do corpo aumenta e avisa, tem alguma coisa acontecendo e eu começo a perceber ele. Agora, eu fiz todos os exames e tal, tá tudo ok, muitas vezes é porque aquilo que estava causando ele já se resolveu. E aí fica lá aquela produção lá no cérebro, o cérebro continua mandando aquele sinal. Eu falo que é que nem um membro fantasma, existem alguns estudos que inclusive usam esse termo, som fantasma, porque muitas vezes, né, o que é um membro fantasma? Aquela pessoa que tirou a mão, o pé e continua sentindo a mão e o pé porque o registro está lá no cérebro. A mão lá no cérebro não foi cortada, foi cortada aqui. Então, esse cérebro continua mandando esse sinal. Isso também pode acontecer com o zumbido, as causas dele terem já se resolvido e o cérebro ainda está produzindo esse som, e aí a gente trata o cérebro, tá?
Obrigada, Lucas. Tive herpes zoster, depois de um tempo caí na rede e bato a cabeça. Já faz anos que estou com zumbido de enlouquecer. Olha, herpes zoster já tive também, não desejo a ninguém. A gente tem uma neuropatia muitas vezes pós-herpes zoster, então tem um envolvimento do bulbo, alteração do bulbo, do nervo, né, de algumas regiões. Então isso pode estar envolvido, você ainda bateu a cabeça, ou seja, teve um trauma ali. Eu avaliaria a questão muscular, essa batida de cabeça pode ter alterado um pouquinho a musculatura. E tem tratamento, tá, Silvana? Não deixa de tratar, porque é possível que você consiga melhorar sim, tá? Isso não é uma bater cabeça, ter tido a herpes, não é nenhuma condenação. Vamos ver o que está envolvido aí nessa história, tá? Existe mesmo zumbido por causa emocional? Sim, a via emocional, o sistema límbico, ela é uma das vias bastante conhecidas, bastante estudadas e bastante comprovadas como envolvidas na geração e no incômodo do zumbido. Então, a gente sabe que quando a gente está mais estressado, a tendência ao zumbido ficar pior. A gente sabe, por exemplo, que se a gente trata a ansiedade, reduz a ansiedade, a tendência ao zumbido reduzir também. Então, existe essa ligação entre essas duas vias, a via auditiva, o zumbido, e o sistema límbico, o sistema emocional. Lembrando que a emoção não é só emoção é química cerebral. Então, se eu sinto alguma coisa, se eu penso alguma coisa, eu jorro uma neuroquímica no meu cérebro. Zumbido, a via auditiva está lá no cérebro, aqui também recebe aquela neuroquímica. Então, existe essa combinação e isso é uma das coisas que realmente, muitas vezes, trabalhando, a gente consegue um benefício nas duas áreas, tá? Tanto na questão emocional quanto no zumbido. Gente, eu olhei o horário agora, não tem que encerrar, não nos tiraram daqui, eu preciso encerrar até para poder ir para casa. Então, eu vou combinar daqui a 2 semanas, a gente combina uma nova live. Se vocês quiserem falar de zumbido de novo, eu vou abrir ali uma caixinha no stories, vocês me digam, eu vou botar ali uma enquete do que vocês querem conversar na próxima. Se quiserem falar de zumbido de novo, a gente pode fazer uma perguntas e respostas de novo, uma conversa de novo, como a gente está fazendo. Eu estou disposta a fazer o que for mais interessante para vocês, que vocês aproveitarem mais, tá bom? Quero agradecer imensamente todos vocês que estiveram aqui comigo esse tempo todo e um grande beijo e até breve.